Oi, oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, na verdade, nos vídeos aí deste mês de agosto, eu vou falar bastante sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? Eu vou trazer aí famílias com esse perfil, mães narcisistas, pais, parceiros, enfim, se você se interessa por esse tema, se você entende ou acredita que tem alguém aí com esse perfil, né, no seu ciclo de convivência, fica comigo, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, gente, o narcisismo do qual eu vou tratar hoje, tá? Ele vai além aí do mito de Narciso, né? Do mito lá da mitologia grega sobre Narciso. Se vocês não conhecem, eu vou contar aqui brevemente, bem resumidamente, para vocês entenderem a nomenclatura e tudo mais. Então, o que é, né? Na mitologia grega, Narciso, ele era, né, considerado aí um ser belo, maravilhoso, né? Era uma pessoa incrível aí em relação à sua beleza. Então, muitas ninfas queriam se relacionar com ele, queriam ter aí uma relação com Narciso. Porém, ele era difícil aí de se apegar, ele não tinha essa conexão com ninguém, né? Vamos trazer para a linguagem atual. Até que Eco, né, tenta aí ficar mais próxima de Narciso e ele não dá muita trela, né? Não dá muita bola. O que ela faz? Ela pede para que seja feito um feitiço para Narciso, a ponto de que ele se apaixonasse, só que não conseguisse, se apaixonasse perdidamente, tá? Só que ele não conseguisse possuir o ser a quem ele se apaixonou. E aí Narciso se vê, né, em um riacho, enfim, ele reflete ali sua imagem no riacho, no rio, e ele se apaixona perdidamente pela sua imagem ali. Só que ele não ia conseguir, né, se apropriar daquilo. Então, existem alguns finais aí, algumas conclusões, né, para esse mito, mas o desfecho é como se ele fosse ali ficar admirando aquela beleza, né, o quanto ele era belo, mas ele não, de forma alguma, ia conseguir possuir aquilo, né, se apropriar daquilo, né? Então, este é o mito de Narciso. E aí, na psicanálise, né, Freud pega essa nomenclatura para designar aí pessoas que têm essa excessiva admiração pela sua própria imagem, né? Só que aí o que acontece? Para os gregos, né, isso demonstrava a máxima vaidade por si, né? E já aí no termo da psicanálise, né, essa nomenclatura Narciso foi usada para designar um transtorno, né, onde a pessoa ultrapassa o limite pela sua admiração. Então ela é excessivamente, demasiadamente, né, focada pela sua grandiosidade, pelo quanto ela é maravilhosa, né? E quando isso passa aí vamos colocar entre aspas, dos limites, temos aí algo patológico, que é onde vai entrar aí o transtorno de personalidade narcisista, do qual a gente vai falar aqui. Então vamos entender um pouquinho melhor, né, para ficar mais claro, vamos colocar aí vamos imaginar uma situação, tá? Então pensa assim, nós, seres aí, né, em construção, temos a nossa dificuldade, às vezes, em lidar com a nossa autoestima, com os nossos conflitos internos, e mesmo diante desses conflitos, dessa nossa dificuldade em olhar para dentro, ainda assim, às vezes a gente encontra um recurso aqui, outro lá, para quê? Para tentar, né, trazer à tona essa autoestima saudável. Então a gente olha pra gente, reconhece às vezes nossas fragilidades, nossas dificuldades e tenta melhorar na medida do que a gente enxerga, na medida do que é possível pra gente. Então a gente tem esse recurso, a gente consegue olhar pra dentro da gente mesmo, né, e consegue tentar encontrar recursos para progredir, né, para crescer pessoalmente. Já as pessoas que têm aí um nível maior de narcisismo, que está se encaixando para o patológico, elas não conseguem olhar para isso. Então elas se veem como uma figura de grandiosidade, né, uma figura maravilhosa, incrível, só que na verdade ela tem sim uma autoestima mega fragilizada, porém ela não quer olhar para dentro, porque ela não consegue lidar com
todos esses destroços, vamos colocar assim, então ela finge que não tá vendo e se coloca como uma figura de superioridade, né? Então ela não quer ter que reconhecer que sim, que não é tão superior, né? E aí isso a gente diz que vira uma chavinha aí porque pode ser ou não patológico. É claro que existem outras características, tá, que vão introduzir aí, que vão dizer se essa pessoa tem o transtorno ou não. A gente já vai chegar nesse ponto, mas esse, digamos que é um panorama geral, tá? Então vamos a uma analogia para ficar um pouco mais claro, tá? Então digamos que a gente está em tempos super modernos, né? E existem automóveis aí autossuficientes. Então quando ele identifica que o combustível está acabando, ele mesmo tem a sua maneira aí de criar esse combustível, né? E continuar funcionando, tá? Esse modelo de carro somos nós. Nós identificamos quando algo não está tão legal, nós identificamos nossos conflitos internos e buscamos maneiras para crescer, para evoluir, para se desenvolver, certo? Agora vamos voltar aí pro nosso tempo atual, né? Então o que acontece? Os carros, eles precisam, quando o combustível está acabando, ele precisa que você o abasteça para que ele continue se movimentando, né? Então, se você quiser que seu carro funcione, você precisa ir lá e abastecê-lo com combustível, seja álcool, gasolina, etc. Esses, né, digamos que são as pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Então, elas precisam de terceiros para supri-las de alguma forma, né? Então, é como se a autoestima dela só fosse preenchida, abastecida com o valor que as pessoas colocam para ela. Então, é de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu até coloquei um trechinho aqui, eu quero ler para vocês, né? Então, as pessoas com transtorno de personalidade narcisistas precisam de terceiros para supri-las. Ou seja, elas buscam diminuir o outro para se sentirem melhor. Buscam externamente os suprimentos que necessitam, pois por si só não possuem o mesmo recurso que os outros, né? Isso porque a sua autoestima é completamente corroída e de maneira alguma querem entrar em contato consigo mesmas, né? E com as suas insuficiências, entende? Então ela não quer entrar em contato com o que para ela é difícil, com o que para ela tá corroído, com o que para ela tá desestruturado. Então ela busca no outro, né, o que ela precisa aí para se manter bem, tá? Vamos colocar assim. Então, digamos, né, que essa figura exuberante, extraordinária, que se acha dona de si, que a gente vê por aí como o termo narcisismo é usado, né, que é para dar nome a essas pessoas que aparentemente possuem uma autoestima incrível, extraordinária, né, na verdade são para esconder aí uma pessoa que se sente escrava, né, de seus sentimentos, de sua incompetência e que não quer ter que lidar com isso. Mas lembra que eu falei pra vocês que pra gente falar que alguém tem um transtorno de personalidade narcisista, a gente precisa, né, conhecer aí as características, os itens, vamos colocar assim, né, que o DSM, então, dá pra gente conseguir diagnosticar, enfim, falar que alguém tem um transtorno de personalidade, tá? Então, ó, eu vou ler aqui junto com vocês para ficar mais fácil, tá? Precisa deixar claro que para se ter esse diagnóstico, a pessoa precisa ter 5 ou mais comportamentos do que eu vou descrever aqui, tá? Então, vamos lá, o primeiro, né? Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Então, é aquela pessoa que espera ser reconhecido por sua superioridade sem ter feito por onde. É alguém que exagera seus talentos. Então lembra, eu procuro fora o que eu não tenho dentro. Então ele precisa a todo momento ser reconhecido como extraordinário, como grandioso. E às vezes ele nem fez por onde, mas ele precisa que isso seja suprido dentro dele. Ele precisa que as pessoas ao redor dele digam o quanto ele é extraordinário, tá? Segundo,
é preocupado com fantasias de sucesso, brilho, beleza, né? Então ele tem essas fantasias de status, de beleza, de grandiosidade, né? Ele cria um mundo paralelo dele, tá? Terceiro, acredita ser um ser extraordinário e pode se juntar apenas a seres ou instituições, tá, tão grandes e incríveis quanto ele. Então ele se acha tão maravilhoso que ele vai buscar pessoas com classe social alta, que tem status, então celebridades, né, pessoas que estão ali, não é um nível a mais, mas a fantasia dele é que né, então ele busca isso, ele busca instituições, né, que estão aí numa classe um pouco mais elevada, para estar próximo, para se cercar, se rodear dessas pessoas, tá? Demanda, quarto, hein? Demanda aspiração elevada, ou seja, quer a todo momento ser elogiado, exaltado e reconhecido por todos à sua volta. A gente volta um pouquinho ali naquele primeiro, né? Ele precisa dessa demanda excessiva a todo momento, então ele precisa que as pessoas falem o quanto que ele tá bonito, o quanto a roupa dele tá legal, o quanto o cabelo ficou lindo, o quanto a maquiagem ficou maravilhosa, né? Ele tem toda essa necessidade exagerada, sabe? É como se ele não tiver isso, né, ele precisa de encontrar outras formas, que aí a gente vai conversar sobre isso, então ele começa a depositar no outro tanta frustração a ponto de o outro ficar tão desgastado emocionalmente, e isso vai satisfazê-lo, né, a certo momento, porque ele deixa alguém se sentir pior do que ele está naquele momento. E isso é um tipo de suprimento narcisista também para ele. Olha só, né, é bem diferente, né? É um pouquinho distante do que a gente tá acostumado a ouvir, que é só aquela pessoa, aquela figura que se acha maravilhosa, que se acha grandiosa e que, né? Não, tem algo a mais, vai além, né? E a gente vai aprender também durante todo esse mês o quão difícil é lidar, conviver com alguém com o transtorno de personalidade narcisista, né? E aí o meu trabalho vai focar nos filhos, o quão difícil é para os filhos de pais narcisistas terem que lidar com tudo isso, tá? Quinto, acredita que possui direitos, ou seja, aquela pessoa que acredita que merece ser favorecido de alguma maneira por sua total excelência e grandiosidade. Olha só que fantasia, né, que eles criam aí. É explorador. Sexto, é explorador em relações, ou seja, usa as pessoas em benefícios próprios. Isso de maneira completamente manipuladora. Então eles têm consciência, só que eles precisam ser supridos de alguma maneira. Então eles exploram as relações, né? Tem todo um jogo psicológico, um abuso psicológico, às vezes físico, em meio aí às pessoas que eles se relacionam. Então seja parceiro, seja filho, seja pai, enfim. É bem complicado, tá? E o sétimo e último, né? Não possui empatia. Reluta em reconhecer, né, seus sentimentos ou necessidade dos outros. Então, assim, o que caracteriza uma psicopatia, por exemplo? É a pessoa não sentir empatia, ela não tem emoção nenhuma. E olha só, o narcisista, gente, ele também não possui empatia pelo outro. Então ele não tá preocupado com as suas emoções, ele não tá preocupado com as suas necessidades, ele tá preocupado com ele mesmo, né? Então ele, às vezes, tem algumas figuras, e a gente vai aprender sobre isso também, né? Que o narcisista, nossa, ai, como ele é fofo, como ele se preocupa. Não é bem assim, é toda uma forma manipuladora da personalidade dele, né? Olha só, tá um pé lá, outro cá da psicopatia, né? Do psicopata. Então ele não tem empatia alguma, na verdade, pelo outro. Então ele não se preocupa muito. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê aí a romantização das relações tóxicas, principalmente no contexto familiar, né? Entre mãe e filhos, a gente ainda
vem com uma imagem completamente idealizada de que mãe é maternal, de que mãe é sagrada, e a gente precisa começar a entender melhor, né? Porque, por exemplo, quando há esse transtorno, surge aí uma figura materna, vamos colocar assim, completamente diferente do que a gente prega aí, como dito, uma mãe, né? Ah, mãe quando uma mulher quando se torna mãe, ela muda. Será? Então a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisa entender melhor, principalmente sobre o transtorno de personalidade narcisista, que causa aí muitas feridas, muitas sequelas para os filhos, né? De mães narcisistas, de pais narcisistas, tá? Bom, gente, para esse primeiro vídeo é isso, tá? Não quero descarregar muita informação na cabeça de vocês. A gente vai falar sobre esse transtorno durante todo esse mês aí. Então, conforme eu fui falando, você começou a achar que alguém, nossa, eu acho que fulano age dessa maneira, né? Se você conseguir identificar alguém aí do seu convívio, comenta aqui comigo. Vamos conversar mais sobre esse assunto que precisa ser desmistificado, tá, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.